Curso bom, tem muito campo. Você é formado em dar trote? Você é por ele dar trote ou você é formado em dar trote? Dar trote com certeza. A noite o pessoal dá muito trote aqui? Nada, estamos cansados, ninguém lembra que tem que dar trote. Mas não, porque de tarde não lembro durante o dia, pelo amor de Deus, eu falo isso. Vamos fazer a prece, gente, para começar? Mestre, queremos pedir tranquilidade, harmonia em nossos pensamentos, nossos corações, para que possamos realizar um bom estudo aqui nesse domingo, harmonizando as nossas energias, possamos emanar bons pensamentos, boas energias durante a nossa semana, possamos serenar os nossos corações, deixando de lado as angústias, as aflições, que tenhamos, Senhor, visão dos nossos verdadeiros objetivos espirituais a nos orientar nos passos do dia a dia. Queremos agradecer pela oportunidade, pela chuva. Pedimos, Senhor, por todos aqueles doentes, necessitados aqui da casa, pelos trabalhadores, pela harmonia da casa. E que tenhamos, Senhor, uma semana digna das oportunidades, trabalhando no bem, dando o nosso melhor. Graças a Deus. Bom, a gente vai direto então, Júlio, vamos direto no livro, para a gente ler. Deixa eu só colocar no slide aqui para mostrar onde a gente parou. Que é aqui, ó, propriedades do perispírito, né? Que a gente vai ver cada uma delas aqui. Nós já abordamos a teoria, né? O que está por trás disso aqui. Agora a gente vai... Fica mais fácil a gente entender essas propriedades. Pode colocar. Que está na página 127 do roteiro. Você volta apertando a setinha para baixo? Vamos lá, o primeiro voluntário aí para ver, para nós. Plasticidade é a capacidade que o espírito tem de produzir operações morfológicas no seu perispírito. Emmanuel nos fala que esta é a razão de encontrarmos, em grande número, compactas falanges de entidades libertas dos laços fisionóticos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Então vamos comentar primeiro. Né? Tem alguma dúvida que o espírito consegue moldar o perispírito na aparência que ele deseja? Né? Acho que a gente já viu vários casos, né, desses. Tanto o espírito inferior, que ele coloca aí, né, quanto o espírito superior. Também pode dar uma aparência diferente, né? Às vezes ele quer dar uma aparência de uma encarnação diferente da anterior, da atual e vice-versa, né? E os agentes da perturbação que ele fala aí, né? Às vezes adquirem aspectos monstruosos. Pelo seu teor vibratório, né? Porque assim se acredita e imprime essa característica ao seu perispírito, né? Leandro, eu tive me surgiu uma dúvida, mas eu achei tão boa, mas às vezes não estão. Estou bem perguntar.
essa forma monstruosa, Inclusive de animais. Né? de animais, qualquer forma monstruosa, ele o faz porque ele quer, tipo assim, amedrontar, ou porque ele está exprimindo o que está dentro dele, ou tem alguma outra causa dele se mostrar naquela forma horrível. Olha, no capítulo. Qual o livro Devassando o Invisível, da Ivone, ela relata um caso que ela foi levada pelo mentor, pelo Bezerra, né? Para conhecer as falanges das trevas, né? Que viviam a perturbar os encarnados. E ela encontra entidades fazendo assim palhaçadas, né? Eram espíritos levianos, né? E eles adquiriam formas, né, características. Então ela menciona lá cabeça gigante, né, muito gordo, ou um bigodão gigante, né? E dentro dessa mesma falange, outros já estropiados, que iam se estropiando e já mostrando sinais de sofrimento. Né? Se não me engano, era o Bezerra que estava acompanhando ela. E ele menciona que esses espíritos, eles interiorizavam essa característica, né? Espíritos zombeteiros, né? Eles iam interiorizando e iam adoecendo o seu perispírito pelo seu padrão vibracional, né? Então ia adoecendo até isso virar um sofrimento e eles buscarem a reparação. Então é uma leviandade mesmo. É uma leviandade que ele vai interiorizando. Exatamente, que ele vai adulterando o seu perispírito e tornando-o doente com essa. Tem aquele caso também da mulher que vira loba, o cara fica falando Ela é induzida, né? ela aceita Aceita indução. a indução, né? Não deixa de ser uma perturbação, né? Não deixa, porque Uma ela perturbação. tá fraca, que se ela tivesse filhos, por mais que ele falasse, ela não se transformava numa loba. E uma vez que é uma perturbação, isso está trazendo uma consequência danosa ao perispírito. Né? Oi, pode falar. Eu fiz uma dúvida de vários espíritos que são nas trevas. Eles podem se aglomerar e formar uma formação monstruosa maior, mais volumosa, se aglomerar mesmo, no mesmo lugar. Eu não lembro de ler nenhum livro mencionando isso não. Né? Eles podem se agigantar, né? Ou não, ou tomar aparência monstruosa, agora vários para formar um. Desconheço. Pode ser possível, mas não sei. Momentáneamente, tipo um efeito Cardulo, por exemplo. Vários peixes nesse conjunto parecendo normal. Eles andam em bando, né? Mas não sei se chega a formar. Com ser humano é muito difícil de fazer, porque o ser humano tende a ser disciplinado. Quando não é feito, não é disciplinado mesmo. A não ser que todos estejam sob um jugo muito forte de um só. Agora, nas trevas, eu não sei se tem essa unicidade assim. Né? Eu acho que Diminui, mas normalmente tem um líder, né? Um que subjuga os demais. Mas não sei se chega nesse ponto. Nunca li nada a respeito. existe uma coisa parecida que é, por exemplo, o espírito se, vamos falar assim, botar no nível que a gente chama de ovoide, né? E acaba ficando agarrado no perispírito de outro. Entendeu? Mas esse em qual ele está agarrado não tem comando sobre ele. Está agarrado, às vezes até mais de um. Não se torna uma coisa só. É o caso da Margaritinha. Eles colocaram os avós. O que a gente vê, né? É que os espíritos superiores, eles moldam um perispírito perfeito, muito bonito, né? O espírito superior não vai fazer
não vai usar dessa propriedade para fazer o contrário no seu perispírito. Né? E a gente sabe da importância da gente manter um perispírito saudável, né? Bem equilibrado. Né? Então isso eu acho que essa característica aí de buscar formas, né, monstruosas, etc., isso com certeza são de espíritos inferiores. Alguém quer mais algum comentário? Tem alguma dúvida? Lembrou de algum livro que leu, algum caso parecido? Tem vários, né? Mas... Tem filmes que a gente assistiu, né? Que sempre aparece lá as informações. Mas assim, ó, ciclo da perturbação e da crueldade. Então já esse desequilíbrio do espírito que traz essa, que reflete um perispírito, que ele consegue moldar um perispírito dessa natureza. Às vezes virando animais. O próximo. Densidade. É a propriedade que determina a constituição molecular do perispírito. Varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais útil e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos. A densidade, a ponderabilidade, eu tive um pouco de dúvida para distinguir um do outro, mas vamos falar da densidade primeiro. A densidade, pelo que eu entendi, ela é mais relacionada à matéria, né, o tipo de molécula que vai se agregar ao redor do espírito, que vai formar o seu perispírito. A gente viu no estudo pela lei da afinidade, da atração ali, né? A frequência com que vibra o espírito, né? Com que na matéria vai atrair moléculas de características, de uma determinada característica. Essas moléculas podem ser mais grosseiras, né? Ou mais sutis, de elementos mais grosseiros ou elementos mais sublimados, ferro, chumbo ou, sei lá, ar, etc. Isso que eu entendi. Vamos ler a ponderabilidade e a gente discute os dois. Ponderabilidade é a propriedade relacionada ao peso específico do perispírito, que varia conforme a densidade. A nossa posição mental determina o peso específico de nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Entende-se, então, como o espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos de psiquismo degenerado, que marcam as dimensões trevosas ou naturalmente atraído para níveis superiores, condizentes com sua condição mental, a dizer, moral. Só fazendo uma ressalva que esse específico na física é sinônimo de densidade. É o quê? É a mesma coisa de densidade. É. Ele, pelo que eu estou entendendo, ele está separando densidade, por exemplo, como se fosse, por exemplo, aquela pedra pómez que é toda porosa. Aquilo ali seria o que ele está chamando de baixa densidade. É uma coisa mais sólida, assim, uma maior densidade. E peso é como se tivesse, por exemplo, um gás tipo hélio, que é bem leve, um gás tipo hélio, que é bem leve, e aquele, não sei o que, de chumbo, que é mais pesado que o ar. Osmo, por exemplo. É ósmos, é muito mais densidade que o outro. Não, mas eu falo ele gás ainda. O mesmo gás, só que um muito mais denso. Isso seria a densidade. Mas se você pensar na Não, forma, muito mais pesado que o outro. Então, isso seria densidade. Ponderabilidade. Ponderabilidade. Por exemplo, eu tenho dois gases, os dois são gases, então se eu soprar, sai voando. Então, mas um é muito mais pesado que o outro. Então ele está diferenciando ponderabilidade. Agora, por exemplo, tem um gás e um sólido. Eu acho que aí ele está diferenciando a densidade. Uma outra coisa de força é a mesma força que funciona os dois.
com um padrão vibratório de um, induz ele a ser inferior, ele é inferior. Então ele induz vibracionalmente até ele é induzido em si, auto-induz, até o peso específico maior e ficar mais agarrado às ondas inferiores. Foi isso que eu entendi. Tem outra A experiência disso, fala. então, a ponderabilidade seria esse peso mesmo, né? Um perispírito mais pesado. Mas eu confundo muito com a densidade. Pois né? é, eu acho que me faltou palavra, ele juntou as duas. Pensa na questão assim, que a massa, a densidade é a massa dividida pelo volume que o corpo ocupa no espaço. Uhum. Se os dois têm o mesmo volume e um tem a massa maior, a densidade dele é maior. E o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Se ele tem a massa maior, ele também vai ser mais pesado. Então ele vai ser mais denso e mais pesado. Mas eu entendi também em outros aspectos. Por exemplo, você colocar a densidade do ar ao nível do mar ou a 3.000 metros de altitude. É o mesmo ar, a mesma propriedade. Só que um vai ser mais denso do que o outro. Eu vou ter mais moléculas de ar aqui embaixo do que lá em cima. Mas isso está relacionado com ponderabilidade. Pois é. A densidade dos dois é a mesma. Então, eu imaginei. Ele é mais ponderável que baixo. Então, isso que eu entendi. Eu entendi assim, ó. A densidade seria. Não, a densidade seria um material. Moléculas mais grosseiras fariam um perispírito mais denso. E essa pressão, a diferença de pressão, a Mais grosseiras, mais ponderabilidade. aglomeradas, por exemplo. Moléculas mais aglomeradas. Mas aí a ponderabilidade, Não, não? porque a massa depende da molécula, né? Do quanto ela está agarrada no outro. Entendeu? Porque ele falou peso específico, você tem que pegar a unidade. A unidade ali é que define o peso. A unidade da molécula. Exatamente. Aí a densidade, você coloca a quantidade que eu tenho agarrado no mesmo volume. Entendeu? Tá. Porque ali está usando palavras iguais. Os conceitos para nós são iguais. São próximos. Então você tem que separar. Se você separar assim, a densidade fica a quantidade de molécula por volume. Então nós temos a característica da molécula mais pesada ou mais leve. E a quantidade de moléculas Isso. aglomeradas. O Exatamente. primeiro é a densidade. Não, o primeiro é a ponderabilidade, o segundo é a densidade. Isso, na ordem que você falou. O primeiro é a ponderabilidade, que é é a o característica da Que é molécula. o peso dela. Tá. E o segundo é a densidade, se é mais denso. É mais aglomerado, mais. Talvez tivesse trocado a ordem ali, ficava mais fácil. Mas vocês entenderam o conceito, né? A ponderabilidade, então, seria a característica da molécula. Seria elementos mais grosseiros fazendo, se aliando ao padrão vibratório do Um espírito. conceito físico bacana, né? A ponderabilidade é como se fosse a massa atômica de cada elemento. Uhum. E a densidade é quantos daqueles elementos estão agrupados em espaço infinito. Então, os espíritos superiores, eles seriam formados por matérias mais sutis e de padrão vibratório mais elevado. Portanto, seriam mais leves e naturalmente atraídos para níveis superiores, né? E os espíritos inferiores, naturalmente atraídos para regiões mais densas. Vocês lembram das camadas da atmosfera perispiritual, né? Dos fluidos também, igual a atmosfera terrestre, os fluidos também têm essa característica. Não que não existam fluidos de características puras e elevadas nas camadas mais baixas. Não Existem. existiria normalmente. Hã? Não existiria É. normalmente. A densidade ali que é maior, né? Aí, nas camadas superiores, tendem a ter mais em maior quantidade. Agora, os espíritos, eles vão ser naturalmente atraídos para o padrão vibratório do seu perispírito. Um perispírito pesado não vai conseguir subir. Não é só isso, tem a luminosidade, é um padrão vibratório, um padrão vibratório mais elevado,
diferente da dele, não vai ficar bem lá. Assim como levar o nosso perispírito para outro planeta mais elevado. Né? E ele fala ali, ó, quer ver? Volta lá. Isso lembra uma coisa, na densidade. Aqui, ó. De acordo com o estado dos mundos. A densidade, a propriedade que determina a constituição. Varia de acordo. Então, tipo de molécula é densidade, não é isso? Aí nós estamos confundindo de novo. A ponderabilidade, ela vai variar com o mundo, porque ela depende da força gravitacional, da aceleração da gravidade do mundo. Mas, Não, ali mas na densidade na ele tá... depende do tipo de molécula disponível. Por exemplo, você pega o espaço entre uma coisa e outra, entre uma molécula e outra, na hora de se aglomerar, entendeu? Vamos pensar na pedra Pómez de novo e no bloquinho de metal, bloquinho de aço. Você pegar a pedra Pómez, nesse conceito aí, ela é muito menos densa do que o bloquinho de metal, entendeu? Porque a pedra Pómez está toda vazada, cheia de espaço vazio, e o bloquinho de metal aparentemente está completamente preenchido. Os poros fechados. Exatamente, com os poros fechados. Esse tipo de elemento está disponível aqui, mas não te garanto que ele está disponível em Marte, por exemplo. Entendeu? Então o tipo de densidade varia com os mundos. Aí mais uma coisa sobre os estratos, os níveis. A ponderabilidade tem relacionada ao peso específico, porque isso está diretamente relacionado à força de atração de cada órgão. Cada órgão vai ter uma gravidade própria, gravidade e aceleração. A massa pode ser até a mesma dos mesmos elementos, mas a força que vai puxar eles muda por causa da aceleração de cada órgão. Então, por exemplo, um corpo feito em determinada matéria aqui, ele pode se sentir extremamente diferente lá, por causa da ponderabilidade. Por isso que é cultura. Eita, Bom, vamos indo. É só porque ali ele colocou densidade, né? É que determina a constituição molecular. Varia de indivíduo para indivíduo. Nos mais adiantados é mais sutil. E se aproxima dos espíritos elevados. Nos mundos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, né? Densa dos encarnados. Você pode pensar a ponderabilidade também como o quão suscetível àquela força gravitacional os elementos do perispírito daquele professor, daquele espírito, está. Entendeu? Por exemplo, A ponderabilidade. a ponderabilidade. Tá. Que aí a gente foge completamente dessa organização molecular. Porque na verdade a gente está tentando criar separar dois conceitos que ele está usando igual. Uhum. Está usando igual, mas ele relaciona a densidade com a constituição molecular do mundo e a evolução e a elevação do espírito. Se tirasse essa palavra específica aqui, é mais fácil de entender. E a ponderabilidade de acordo com o nosso padrão vibratório, Pois é. Aí o quão né? suscetível à força Que gravitacional... faz esse padrão vibratório se chumbar a regiões inferiores ou superiores. Exatamente. Aí separa. Tá, beleza. Vamos lá, luminosidade. Luminosidade ou brilho perispiritual tem relação direta com a evolução moral do espírito, que, por sua natureza, possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-se e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol, verá proporcionalmente à intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Deixa eu entender essa última frase aí. Bom, a luminosidade, então, vamos por partes aí, para a gente entender por partes. Está diretamente relacionada
com a evolução do espírito, né? Ou seja, quanto mais luz, mais evoluído. De acordo com a vivência A dele. intensidade está na razão da pureza do espírito. E as imperfeições morais atenuam e enfraquecem. Quanto maior o adiantamento, maior essa luz será mais viva. O espírito será seu próprio farol, verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz. Do que resulta que os espíritos que não a produzem, acham-se na obscuridade. Ou seja, aqueles que têm a luz, que o seu perispírito já se livrou das imperfeições, ele consegue enxergar mais longe, né? Tem uma visão espiritual mais aclarada, tem uma compreensão melhor das coisas. E esses que estão na obscuridade estão fechados em si mesmos, no seu próprio sofrimento, e não conseguem enxergar muito além de si próprios, né? Eu achei interessante essa parte aqui, ó, que fala a intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem. Então, o espírito está lutando por essa luminosidade, para melhorar, é onde que ele tem que ficar muito atento, porque às vezes uma pequena falha apaga aquela pouca luz, talvez, que ele já tenha conseguido. Não, ele vai ter a luz, mas ela vai ser uma luz Mas enfraquecida. ela vai enfraquecer, ou ela pode também sumir, né? A gente vê o Ela relato. vai ficar na eterna obscuridade. Quando eles veem espíritos superiores, espíritos luminosos, muitas vezes eles apagam a sua luz, né, para que não ofusquem os espíritos imperfeitos, né, nós. Agora, por que luz, né? Padrão vibratório. Evolução, né? Se a gente pensar em frequência e comprimento de onda, a luz ela está no grau mais elevado de frequência e comprimento de onda. Seria o que... E tem várias classificações e tipos de luz, né, aí para frente. Então, são espíritos que já têm um padrão vibratório superior, mais elevado. Seria Aqueles algo, então, que têm um padrão vibratório inferior, na faixa de K, né, da frequência de comprimento de onda, não tem luz, né? Então, por isso ficam presos às suas próprias emanações, não compreendem ao seu redor, a radiação é menor, porque quanto mais assim, mais... A escuridão dos seus habitats condiz com a condição espiritual. Por isso que é tudo escuro lá, Isso. que eles vivem. pegajoso, matéria mais grosseira, atrai matéria mais densa, né? A velocidade da luz aqui é igual a velocidade da luz? Não sei dizer isso. E esse não, a gente poderia fazer alguns cálculos, vamos supor, dependendo da intensidade do espírito emite, você consegue saber, por exemplo, quanto mais longe está vibrando. Poderia. Mas tem que matizar A isso. velocidade do som depende do meio, não depende. É velocidade da luz também. Provavelmente. Só que o som é mecânica, a luz Depende é do meio, né? A luz, ela tem características. É um elemento. Acho que no próprio estudo aí, não sei se é Mecanismo da Mediunidade, um desses livros do André Luiz, fala que ainda o homem ainda não compreendeu a essência física ainda da luz, né? Tem hora que comporta como matéria, tem hora que comporta como onda, né? Tem hora que comporta como os dois. Fizeram já Tá quantizado, tá equacionado, tá quantizado, mas tá lá. interpretar esses dados. Assim, ainda é um pouco subjetivo a compreensão do homem, não sei. Mas bom, isso é outra discussão que não cabe a nós aqui. Mas o fato é
que a luz como onda tem essa característica, né? De, padrão vibratório mais a forma como maior. se torna luminoso não é a forma como a gente faz luz aqui. Como que a gente faz luz aqui? Você entrega energia para o elemento e ele libera fóton. Pois é, mas não é assim, com certeza. Não faz sentido. Você está perdendo? Imagina, você fica perdendo fóton o tempo inteiro. E ele teria que ser bombardeado por energia também. Pois é, mas aí a energia é sua. Aí, ó, é uma propriedade do perispírito, né? A luz ela é gerada de várias outras formas, né? Mas o perispírito, pelo seu padrão vibracional, emite luz também. Luz característica, com cores distintas, né? Assim como as cores do nosso perispírito, né? Da nossa áurea. Tudo indicando o nosso padrão vibratório. O nosso... Sim, a gente agora, por exemplo, está emitindo também. Só que é uma emissão diferente, emissão térmica. Mas... Exatamente, você com instrumentos especiais você consegue, inclusive o padrão da sua áurea, você conseguiria fotografar a sua áurea, né? Uma visão térmica, né? Se a gente for se a gente for pensar no que está acontecendo mesmo, as massas estão se atraindo o tempo todo, toda concentração de massa, então, por exemplo, eu estou sendo atraído por aquela mesa também está indo. Só que a força da gravidade é muito maior, segura cada um no lugar. Ela está emitindo, eu estou emitindo também. E a gente consegue perceber aquilo que a nossa visão do corpo físico permite, né? Que é só uma faixa dessa frequência, tanto de luz como percepção de som, né? Que é muito restrito em relação ao espectro completo, né? É infinito. Se não me engano, músicas conseguem ver em vermelho. Então, à noite, quando o quarto tudo apagado, tem aquela música chata que você tem na sua cabeça, é porque você está emitindo principalmente óxido de carbono e ele está quente. Então, ela consegue perceber onde está a concentração de calor no seu rosto. Ela consegue saber exatamente onde é que você vai ter cor. O mosco é um bicho muito esperto, né? Bota uma carne podre assim, parece não sei de onde. Né? Bom, então cada um vai emitir a luz e vai compreender de acordo com a luz que ele consegue emitir, né? Cada espírito vai ser o seu próprio farol. Olha que interessante, né? E verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz. Se a gente se vê sem saída, se a gente está em depressão, se nós estamos com a visão muito voltada só para nós mesmos, é porque a nossa luz está fraquinha. Você está o tempo todo. Tem que aumentar a potência dela. Falhando. A gente vê e recebe muita orientação nesse sentido. Quando tem alguma coisa nos incomodando, alguma situação que a gente não consegue resolver, ela aparece com a gente, né? Vai buscar, antes de você pedir, você vai entender o que está acontecendo, o que eu estou fazendo. E a saída é moral, é o amor. O que faz elevar realmente o nosso padrão vibratório é a elevação da nossa moral. Né? Trabalhar e amar. Essa luz, a luz já existe, né, dentro da gente. Falta a gente polir. A luz está aí, ó, e está vindo do Pai incessante em cima da gente. A gente que não consegue captar ainda. Porque na verdade quando acontece alguma coisa, você fica jogando a culpa na situação, na pessoa. E na verdade aquela situação ela está dentro de você para resolver. Cabe a você fazer essa luz brilhar. Só sair da gente Brilha mesmo. A vossa luz, tá tudo evangelho. Só sair da gente mesmo a gente já amplia essa visão. Né? E como que faz a gente sair da gente mesmo? Amor e caridade. É o melhor exercício para isso. Penetrabilidade. Quem lê para nós? É a propriedade que permite o espírito atravessar barreiras vibracionais, físicas ou não. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, com
como a luz, atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. A matéria que a gente acha que fecha as coisas é a matéria grosseira, né? Então, essa matéria grosseira, para os espíritos, nada representa. Eles conseguem atravessá-la, a não ser que eles se façam tão densos para provocar um efeito físico, por exemplo, né? Aí eles conseguem ter uma influência sobre a matéria viva, senão eles atravessam normalmente. Aí, E o que impede que os espíritos penetrem uma região? O nosso lar, a cerca elétrica, né, que tem lá. Corrente de força protetora, né? É uma corrente fluídica, de característica elétrica. Né? Não é uma barreira física. É porque ele vai bloquear por frequência, por padrão vibracional. Aí E vai consegue impedir barrar. aquele que é inferior. É. Aquele... Não é um muro de concreto que está lá. Tem também, né? Esconder debaixo do cobertor não adianta nada, né? Hã? Esconder debaixo do cobertor na medo não adianta nada. Vendendo esse Você fecha o olho, você vê mais ainda. Quanto mais você aperta, mais você vai ver. Mas está tranquilo, né, gente? Vamos para a próxima. Visibilidade. Visibilidade é a propriedade que o espírito possui de se tornar visível. Usualmente não percebemos o espírito ou o perispírito dos espíritos, encarnados ou desencarnados. Os espíritos menos adiantados percebem o corpo espiritual dos seus pares, captando-lhe o aspecto geral. Já os espíritos superiores podem perscrutar a intimidade perispírita de desencarnados de menos grau de elevação, bem como a dos encarnados, observando-lhes as desarmonias e necessidades. Olha só, né? Os espíritos inferiores, eles vão enxergar os perispíritos de mesmo padrão vibracional que a deles. Né? Os superiores, eles já enxergam aos que são inferiores a eles, né? Os equivalentes ao padrão vibracional dele e os inferiores, podendo inclusive percustrar o perispírito, né? Os pensamentos e esse padrão vibracional dele. E os meus amigos também falaram isso, né? Quantas vezes o pessoal lá não adivinhou o pensamento dele, deu a resposta antes que ele falasse. E os livros falam também, esse Devassando Invisível, que eu acho que falou mais claramente, que eu tinha essa dúvida. Não era muito claro. Mas lá ela fala que a comunicação é toda por pensamento no mundo espiritual. Não é por palavra articulada do som. Ela é realmente pelo pensamento. Né? Então é mais rápida, é mais... Inclusive por isso que se consegue comunicar espíritos de línguas diferentes. Porque comunica em pensamento e não em palavras. Helena, quando fala aqui, os espíritos menos adiantados percebem o corpo espiritual de seus pares. Encarnados e desencarnados? Sim. Eu acho que no caso dos encarnados, se eles estão entre os encarnados, eles percebem todos, porque a matéria, apesar do perispírito, às vezes é um espírito mais evoluído do que eles, que está encarnado, mas ele precisa ter uma matéria mais grosseira ainda em comunicação com o corpo, então acho que ele perceberia. Né? Talvez dificuldade de localizar a distância, alguma nesse sentido, mas
encarnados, eu acho que eles percebem todos. Né? Os chineses têm uma coisa. A não ser que seja o perispírito desdobrado, aí talvez não seja tão fácil. Aquela coisa da comunicação por pensamento. Os chineses diferenciam numa ação a intenção pela ação propriamente dita. Então, vamos supor, você quer carregar uma coisa muito pesada, você está com a intenção de carregar, mas a força de fato você está fazendo é pouco. Isso porque você não tem controle direito do seu corpo, você é analfabeto corporal. Então, com o treino, com o passar do tempo, você começa a diminuir a intenção ou aumentar a intenção de acordo com a sua necessidade no momento e fazer mais ou menos força de fato, gastando menos energia e fazendo sua ação mais efetiva. Mesma coisa, eu imagino que seja o pensamento. A gente tem intenção e faz um monte de ação para transmitir essa intenção. Já o espírito, você emite só a intenção que já é compreendida, porque não é material, vamos dizer, a intenção. Sabe? É uma percepção muito mais imediata, né? Muito mais rápida. Ele tem que gastar energia para codificar a sua intenção e emitir, e depois o outro corpo físico tem que gastar mais energia ainda para decodificar e entender. É mais ou menos isso. Se você fica só no nível das intenções, é mais rápido. Por isso que Ivone fala que é extremamente penoso para os espíritos ditar uma psicografia, né? Pela facilidade do médium, se torna mais fácil, mas é a velocidade do pensamento, né, que não é uma comunicação muito lenta ainda para eles. Você viu o Chico escrevendo, por exemplo, os vídeos que tem? É Rápido demais. Uma evolução. Que é um instrumento, pegar um instrumento mais Treinado. mais rápido. Mesmo assim, ainda é grosseiro em relação ao que a forma que é lá, né? O Divaldo fala ali, o Chico pegava um livro, só passava a mão na capa, ele sabia o conteúdo. Nossa, Né? maravilha. Você lembra? Aquela meia hora que está. Então, vamos para tangibilidade agora, né? É a possibilidade que tem o perispírito de tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que como essas denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam quais sombras. A tangibilidade que revelam, a temperatura e a impressão, em suma, que causam os sentidos. Portanto, se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seu desaparecimento repentino provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Então, o perispírito pode se tornar tangível, né? De acordo com essa propriedade. São as materializações, né? De partes de mão, etc. Às vezes o corpo inteiro, né? E que os encarnados podem perceber. Isso em algumas estudos mediúnicos, onde é feita esse tipo de aparição, né, de materialização. Agora a gente sabe que não é ao léu, isso há uma preparação e há uma tomada de fluidos, né, dos médiuns, para que seja possível essa materialização. E esse negócio que às vezes entrando, a gente cai, que... Tropeça ali. Será Mas que... é alguém puxando a perna, Sei, pois é, isso aí também é verdade. tropeça e junta zero, né? Entraria aí, será? Não sei se é o caso, às vezes Cada caso é um caso, né? Pode ser.
Eu acho que Pode aqui ser mais. somente, como diz o Aqui, ó, sob a influência de certos médiums. Não, o Flamengo mesmo fala que às vezes eles derrubam a gente. Sim. Dirige Sim. carro, Esse dirige essa carros, prejuízo. coloca ele no passeio certinho. Manobra carro, né, Maria? É, você que sabe, você viu, né? Aquela experiência ali pra mim, ela me deixou assim muito prestando atenção nas coisas, sabe? Aquilo ali pra mim. Que experiência que é essa, Mara? Arrumaram manobrista, colocaram dentro Meu do carro, eu estacionei a garagem um pouquinho subida. E eu, com certeza que eu não puxei o freio de mão, né? A hora que eu estava saindo do carro, o carro começou a dar ré, o portão eletrônico estava fechado. E eu tentei voltar para pegar, puxar o freio sumiu ali dentro, não vi freio nenhum ali. Eu acho que não tinha na hora não. Mas a porta ficou aberta. Aí o carro começou a dar ré, eu achei que ele ia parar no portão, porque é um espacinho pequeno assim. Mas ele arrebentou o portão, jogou o portão lá na rua. E eu fui catando cavaço, caí em cima do portão e o carro. A lógica era ele entrar no vizinho, pelo menos bater e parar. Aí fez de ré, ele fez assim, ó, uma curva, e foi parar na porta do segundo vizinho. Bem Estacionado, estacionado. É de ré ainda, eu nem faço isso. Olha, te ajudaram então, marido. Então aí você vê que tem alguma coisa, né? Mas isso, aqui, sob influência de médiums, né? Mas pode haver influência sim, né? De espíritos querendo prejudicar, né? Querendo ajudar. Mas não chega a ser uma materialização visível, tangível. Talvez que uma aqui fala sensação. nessa aparecimento Né? de mãos, de, É. né? Isso é de filme. Mas é uma propriedade que o perispírito pode fazer tomando de fluidos ambientes e adensar de forma que se tornar visível um membro, alguma coisa nesse sentido. É isso aí, está falando do que o perispírito, as propriedades do perispírito, É. mas que eu acho que já foi uma era do espiritismo, em que É. era até necessário mesmo, Para estudos, né? para estudos, para constatar, para que nós acreditássemos mais, era que se fazia essa doação do perisperma, né? Uhum. Para que se formasse um novo indivíduo que tivesse credibilidade, que trouxesse alguma mensagem. Uhum. Então foi uma fase superada, assim como não é do perispírito, mas as mesas girantes, né? Sim. Quando tudo começou. Então, Aparentemente sim, né? acho Hoje que a gente não ouve quase falar a gente muito, não ouve não. falar nessas situações. Um desgaste muito perigoso para o médico. Sim, Muito extremamente. boa. Falando em filme de terror, se fosse fazer um filme de libertação, por exemplo, Nossa, você acha que ia ser de aventura ou de terror? eu acho Esse filme de que terror, depois você lembra, Luiz, bem lido, esse filme de terror você assiste assim. eu tinha tanto. Coisa besta, né? Hoje a gente já tem graça. Quando você vê essas discussões do Alan Brown, Não que seja terror, que a gente compreende o mecanismo, né? E também vai melhorar. Até Gente, se pessoa já a realidade é uma coisa, o pessoal fica fantasiando, né? Fazendo aquelas Tem coisas. uma novela passando à noite, aqui às 7 horas, não sei, que fala de espiritismo. Eles tentam mostrar alguma coisa muito mentirosa. Você vê cada coisa e fica, gente, o que está passando, sabe? Medo de espírito, né? Isso não. Gente, Nada estudando espiritismo, como é que vai ter medo de espírito? Né? Assim, é óbvio, tem muito mais espíritos encarnados que Você encarnados. nem tem medo das almas, né? Ficar aqui. Tem obsessores, né? Tem os nossos inimigos que a gente não conhece. Né? Mas o caminho não é ter medo, é ajudar. Sensibilidade. É a propriedade que o perispírito tem de transmitir sensações, sentimentos e emoções do espírito. As sensações não são percebidas por um órgão ou estrutura biológica, tal como acontece no corpo físico. Elas são gerais, percebidas em todo o perispírito. O espírito, assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, uma vez que as sedes Sete dos sentidos. sedes dos sentidos não encontram uma localização tão específica quando se observa um estado de encarnação. A gente já falou isso aqui, né? Nesse mesmo estudo. Sabe, E- cara? Hã? Sabe o que às vezes eu penso? Ah. Que o espírito dessa informação simples.
pensa num organismo bem simples, uma bactéria procariota. Bem simples. Ela não tem um núcleo organizado. Toda a matéria dela, todas as organelas dela estão dispostas no citoplasma, a partir como se eles misturassem. Ele não tem muita especificidade nas suas partes. O espírito pode ser complexo, mas ele dá a impressão para a mente que ele é simples. O espírito ou o O perispírito? espírito em si. O espírito em si. Ele dá a impressão para a mente que ele é simples. Ele pode até não ser. Mas o espírito, ele é luz, ele é inteligência. Ele é o centro da inteligência. Ele é o princípio inteligente, ele parte do princípio inteligente. E desenvolve. Ele não é material. Realmente ele é um foco de inteligência, de pensamento. Né? E aí, O como é que perispírito- representa ele? É difícil. É. Aí você vê, por exemplo, um filme que representa um ponto de luz. É. Porque como é que você representa? A identidade dele é o nosso perispírito, né? Como que a gente distingue pelo perispírito? Mas eu estou falando no ponto de não ter divisões. Olha, essa parte de espírito é responsável por tal coisa, essa parte de Ah, não, o espírito Igual não tem acontece isso, não. em termos celulares, do nosso corpo, por exemplo. Cada parte específica da nossa célula desempenha uma ação muito específica e muito necessária para a célula. Então, se você tirar uma parte, fazer uma parte da célula funcionar mal, provavelmente ela vai morrer. Uhum. E o espírito, ele não parece ter essa divisão dentro de uma parte do espírito é responsável por tal coisa. Não. Mas o perispírito tem. O perispírito sim, mas o espírito não. Mas o espírito, O princípio inteligente. ele aprendeu, ele incorporou isso tudo, né? Através do perispírito. E o perispírito está lá. O perispírito, ele evolui ao longo da vida do espírito. Até chegar no homem, até chegar em formas superiores. Expansibilidade. Vamos terminar. Acho que dá tempo de terminar essa parte. Quem é? Possibilidade. Estou aqui dormindo. É a característica que permite ao perispírito sua expansão e exteriorização dos fenômenos anímicos, nas doações fluídicas e nos processos mediúnicos. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas há que, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu malgrado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Isso como encarnados, né? Essa pergunta. Porque como desencarnados, como espíritos, é de maneira muito mais natural, essa transição de pensamento. Então, essa expansibilidade que permite o espírito doar energia, né, na hora do passe, permite o espírito fazer doação fluídica nos processos mediúnicos, e é o que determina a nossa áurea, né? O espírito ele influi a matéria ao seu redor, que é o que chamamos da nossa áurea. Ele não está contido só no seu perispírito, né? Influencia negativamente ou positivamente, cria uma proteção, né? Emite luz, emite a sensação agradável, a sensação cria as antipatias e simpatias espirituais. Esse ato de, quando se fala a Filomena fala sobre pegar mesmo, ainda faz o gesto de pegar. A energia boa, os elementos para a nossa cura e tal. Essa é a expansibilidade também do espírito encarnado. Eu diria que sim, porque quando o ato de pegar, então,
pegando com a mão física, a mão espiritual, né? Na verdade, as pessoas costumam, porque eu vi esse dia a pessoa conversando sobre isso, ela fala que ela é médium, ela fala que agora ela está treinando para não fazer isso com a mão, mas ela faz com a mão. Diariamente ela faz com a mão. Você pode receber, ao No Tai Chi a inspirar, gente faz sem a mão. Oi? No Tai Chi a gente faz sem encostar. Pois é, agora ela está A treinando gente a faz com a esposa dela. intenção. Ah, tá, E é a o corpo intenção. relaxado. Porque você não precisa gastar seu corpo físico para pegar algo que não é físico. Aham, é, verdade. É Entendi. possível. O pensamento é que dita, né? Exatamente. O pensamento é que dita. Não adianta nada você fazer o movimento do passo se o seu pensamento não está Essa irradiando energia para ali, né? Não é o movimento mecânico que conta, mas o pensamento, a intenção, né? Unicidade. tem na estrutura perispírito um reflexo da alma. Significa dizer que cada pessoa traz no próprio perispírito a soma de suas conquistas evolutivas. Não há, portanto, dois perispíritos iguais. Então, o espírito está necessariamente ligado a um perispírito, né? Estamos terminando. Aqui é tranquilo, né? Vamos ler o último, que aí a gente começa no final, né? Mutabilidade. Deve ser entendida como a capacidade que permite o perispírito, pela ação da plasticidade, mudar seu aspecto com relação à sua estrutura e forma. Modificação essa sustentada pela mente em decorrência do processo evolutivo. Esse corpo fluídico depura-se e enobrece com a alma, segue-a através das suas inumeráveis encarnações. Com ela sabe os degraus da escala hierárquica. Torna-se cada vez mais diáfano e brilhante, para em algum dia, resplandecer com essa luz radiante. Então, a mutabilidade, né? A princípio, seria a capacidade do espírito de mudar seu aspecto, né? Mas ela aqui, ela está querendo dizer principalmente com relação à evolução do perispírito. Que ele não é Vai fazer aquela luz que a estável. gente viu. À medida que vamos reencarnando, desencarnando e progredindo, esse perispírito vai se tornar mais sutil, né? Até virar um espírito puro, né? Sem necessidade de um corpo material. Então ele está sempre em evolução, em progresso. Ele não é estático, né? Além da plasticidade, né? A mutabilidade, a diferença da plasticidade é que a mutabilidade quer dizer que ele está sempre em transformação. Aqui, ó. Essa modificação é sustentada pela mente em decorrência do processo evolutivo. O nosso perispírito atual, a densidade, a ponderabilidade dele, a luminosidade, é consequência direta da nossa evolução, do estágio evolutivo que a gente se encontra. O perispírito ele vai acompanhar esse progresso. Ok? Ok. Eu entendi tudo, estou adorando esse capítulo. Agora, se tivesse caído para mim, eu ia penar. Ainda bem que tem Está demorando mais, um tiquinho a mais, mas agora eu acho que a gente termina domingo que vem e dá tempo talvez de começar. Talvez. Esperamos que... Não render? Alguém faz a prece para a gente terminar? Eu faço. Ó Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez a lhe agradecer todas as bênçãos dessa semana, todas as bênçãos da nossa vida. Pedimos, Senhor, que fortifique o nosso perispírito, que nos ajude a acertar cada vez mais, para que nossas vibrações se tornem cada vez melhores, para que a nossa luz se faça brilhar. Queremos reforçar o agradecimento da chuva bendita, graças a Deus, agradecer sempre por todas as bênçãos da vida,
Agradecer a todos que aqui estiveram, ao nosso palestrante, a essa casa que nos acolhe, a todos os companheiros de viagem, a todos os companheiros dessa grande caminhada. Que possamos, Senhor, continuar merecendo as vossas bênçãos, as vossas elucidações a respeito do vosso Evangelho, para que possamos caminhar cada vez mais em direção à vossa luz, para que possamos fazer porque a nossa brilhe também. E é com essa prece de Jesus que pedimos permissão para encerrar no plano físico o nosso estudo dessa manhã. Assim seja, graças a Deus. Muito bom, viu, Leandro? Você sabe que eu fico muito feliz, vivo bastante, só não bata a palma, mas eu fico doido para bater a palma. Estamos todos aprendendo. Eu acho